Então, bora continuar aqui a nossa revisão de função polinomial do segundo grau. Aí a gente deu uma olhada lá em alguns conceitos, algumas características da função e está usando isso aí para poder responder algumas questões do módulo. Então aqui é uma questão mais simples. Na questão anterior tinha estudo do sinal, tinha inequação quociente, então ficou um pouco grande, aí pode se achar que tá difícil, mas não é tão difícil assim não. Qualquer dúvida, para aí, assiste de novo o vídeo, procura outro vídeo aula, pega o módulo, tem questão resolvida. Essa questão aqui é uma questão mais simples, que é muito mais de equação do que propriamente da função. Se as raízes da equação 2x² menos 5x menos 4 igual a 0 são m, então, se as raízes da equação, que nesse caso, por ser função de segundo grau, a gente chama de zero, né? Então, se as raízes da equação são m e n, o valor de 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a... Aqui, na verdade, é mais fácil do que parece pelo seguinte: você tem duas relações envolvendo os coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau que se relacionam. Você tem duas expressões. Vamos resolver usar essas expressões ali. Aí parece difícil porque você vê duas frações algébricas ali e está se esquecendo de um detalhe importante ali. Então aqui, você tem duas relações que relacionam as raízes e os coeficientes da equação, que é a relação da soma das raízes, que vai ser igual a menos b sobre a, b e a coeficiente da equação quadrática, e o produto das raízes, que vai ser c sobre a, que também são coeficientes da equação quadrática. Então, se eu somar 1 sobre m mais 1 sobre n, eu vou achar justamente a soma e o produto das raízes. Então, como eu tenho a equação, eu pego os coeficientes da equação, acho a soma, acho o produto, substituo, pronto, já foi. Aqui, por que dá esse valor aqui? Ó? Porque como você vai somar isso aqui? Você vai pegar esse aqui e vai multiplicar. Porque aqui você não sabe quem é m e quem é n, né? Então você não tem como tirar denominador comum. Então você multiplica um pelo outro. Depois você pega e multiplica aqui, ó. N, m. N vezes 1, n. M vezes 1 é m. Então em cima fica n mais m, ou m mais n. E embaixo, m vezes n. Então é só a gente pegar a equação do segundo grau, identificar o coeficiente a, b e c, substituir na fórmula menos b sobre a. E aí a gente vai achar a soma das raízes. A gente vai achar quem? M mais n. Da mesma forma, a gente faz com o produto. O produto x1 x2, que vai ser o quê? M vezes n. Então, na verdade, aquela expressão 1 sobre m mais 1 sobre n igual a m mais n dividido por m vezes n é igual a 5 sobre 2 dividido por menos 2. Divisão de fração, repete a primeira, inverte a segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2, menos vezes mais dá menos, então, multiplicando ali, 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é menos 5 sobre 4. Como eu disse, muito mais a ver com a equação do que a função, né? Mas como é função quadrática e é definida pela equação do segundo grau, então, peguei uma questão mais suave aí para vocês. A próxima questão já é um pouco mais trabalhosa, porque a próxima questão é um sistema de equação do segundo grau. Na verdade, você tem uma inequação simultânea. Quando você tem na mesma expressão dois sinais de desigual, é uma inequação simultânea. Quer dizer o seguinte, que f de x ele é maior do que 1 e também ele é menor ou igual que 3. Mas quem é f de x? X ao quadrado menos 1. Então você tem a questão, dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 1, determine os valores reais de x para que se tenha 1 menor que f de x e f de x menor ou igual que 3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o f de x por x quadrado menos 1. E aí a gente vai ter a inequação 1 menor do que x quadrado menos 1
e x quadrado menos 1 menor, também menor do que ou igual a 3. Agora a gente vai separar. Primeira desigualdade, a gente tem uma inequação, a gente pode chamar de 1, pode chamar de f. Segunda desigualdade, pega o termo do meio, ó, peguei o primeiro com o segundo com o terceiro, e a gente tem também uma outra equação. A gente pode chamar de 1 e 2, de f e f, e a gente vai ter, de qualquer forma, a gente vai ter duas inequações. E essas duas inequações, como são simultâneas, então a solução tem que ser igual para as duas. Então, na verdade, você tem um sistema de inequação do segundo grau. Quando você separa, primeira inequação, segunda inequação, isso é um sistema de inequação do segundo grau, porque ela é simultânea, né? Deve ter as mesmas soluções. Então, você tem 1 menor que x quadrado menos 1, e você também tem x quadrado menos 1 menor ou igual que 3. Resolve. Coloquei na forma de sistema, né? Para resolver, a gente vai estudar o sinal separado. A gente vai pegar a primeira, né? Entrou ali primeiro, peraí, tá errado. Então vamos voltar um pouquinho aqui, né? Aqui a primeira, a gente separou. Chamar essa aqui de primeira, chamar essa de segunda. Peguei o primeiro sinal, a primeira desigualdade, segundo sinal, a segunda desigualdade. Eu chamo a primeira de 1, de 2. Agora estudar o sinal da primeira, que é 0 menor que x quadrado menos 1. Eu poderia também colocar esses aqui para cá, ó, e mudar, que não ia fazer diferença nenhuma, tá bom? Mudar o lado aqui. Aqui x quadrado menos 2 é maior do que 0, então você poderia fazer isso aí. Aí então vamos estudar o sinal de f. Para estudar o sinal de uma função, tem que calcular o zero. Então vamos calcular o zero. Para calcular o zero, você usa, como é função de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né? Identifica os coeficientes, calcula o delta. O delta vai dar igual a zero. Você vai ter duas raízes, o delta da positiva, né? Você vai ter duas raízes reais iguais, né? O delta dá 8. 0 é o coeficiente b. Então você vai ter duas raízes reais e diferentes, substituindo ali os valores de a, b e c do delta, você vai achar que x1 vai ser raiz quadrada de 2 e x2 vai ser menos raiz quadrada de 2. Então vamos colocar isso aí na reta real. Pego a reta, marco as raízes, né? Bolinha aberta, porque essa desigualdade ela é menor. Se fosse menor ou igual, a bolinha fechada. A menor raiz é menos 2, a segunda é 2, raiz quadrada de 2. E o gráfico dessa parábola é com cavidade para cima, porque o a é positivo, a é igual a 1. Então, os sinais são menos, mais, menos, mais. Fazer a mesma coisa com a segunda ali, que quando eu reduzir ficou x quadrado menos 4, vocês entenderam, né? Aqui eu peguei esse 1, trouxe para cá, tá positivo, aqui fica negativo, menos 1 dá menos 2. Aqui. Peguei esse aqui, esse 3, trouxe para cá, tá mais 3, fica menos 3 menos 1 dá menos 4. Então agora a gente vai pegar x quadrado menos 4. Chamei de g só para a gente ter uma noção, para saber que função que a gente está pegando. A primeira função é f, a segunda é g. Aí, para estudar o sinal igualzinho ao anterior, você identifica os coeficientes, a é 1, b é 0, c é menos 4. Aqui em completo eu posso resolver por Bhaskara ou posso resolver igual como se fosse equação de primeiro grau, calculando a raiz quadrada de x ao quadrado de menos 4 e de mais 4 vai ficar. Mas a gente usou o delta aqui, o Bhaskara, delta positivo, duas raízes reais, a positivo com cavidade para cima. Então os sinais também vão ser menos, mais, ou mais, menos, mais. Aí então a gente precisa saber quem é x1 e x2 para saber onde que é menos, mais, menos, mais. Usa a mesma ideia, ficou muito parecida com a anterior, né? Que também b era 0. Raiz quadrada. Nesse caso 16 tem raiz quadrada, o 8 não tinha, né? Ali a gente simplificou também, né? Fatorou aqui o 8, é 3 ao cubo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, 2 ao quadrado vezes 2, você cancela,
Aí fica 2 raiz de 2, é por isso que só sobra a raiz de 2 aqui. Raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz quadrada de 2. Então você consegue cancelar esse 2 aqui, sobrando só o 2. Já no segundo caso, não. Aqui tem raiz exata. E aí a gente calcula, vai achar que a primeira raiz é menos 2 e a segunda é mais 2. Estudando isso na reta, você vai colocar esses valores na reta, bolinha fechada, porque nessa inequação é menor ou igual. Menos 2 o menor valor, depois 2. Mesma coisa da outra, com cavidade para cima, os sinais vão ser mais, menos, mais. Agora a gente tem que fazer o estudo simultâneo desses sinais, ou desses valores, né? Primeira coisa, como se trata de uma inequação, a primeira inequação, ela quer sinal negativo, olha lá, a primeira função, x² menos 2 é maior do que zero. A parte maior do que zero está fora das raízes, ó, é menor do que raiz quadrada de 2 e é maior do que raiz quadrada ali. A gente vai precisar dessa interpretação aqui agora, ó, porque agora eu não vou precisar só dos sinais não, eu vou precisar da parte positiva e da parte negativa. Eu vou ter que identificar isso nas duas funções. Na primeira, por exemplo, onde ela é negativa, vou marcar aqui as raízes, na função g, né, na função f lá, a primeira, e de acordo com o sinal e de acordo com a inequação, a parte que a gente quer é a parte menor do que menos raiz quadrada de 2 e a parte maior do que mais raiz quadrada de 2. Porque é nessa parte que o gráfico de f é positivo. Então, a solução dessa inequação está na parte positiva. Então, a gente vai precisar dessa parte aí. Então, nós identificamos para fazer depois o alinhamento com a 2. Na questão 2, ela é menor do que zero. Menor ou igual, lá. x² menos 4 é menor ou igual que zero. Então, essa é a parte negativa. Então, vou marcar na reta as raízes, né? Que vai de menos 2 até 2. Coloquei os valores lá em cima para ficar bem alinhado. E a parte que interessa para a gente é que vai de menos 2 até 2. Aí, como é um sistema, né, é uma equação simultânea, a gente precisa fazer a interseção dos valores. Nada mais é do que descobrir, colocar como se a gente estivesse colocando uma reta sobre a outra, né? Se você pegar aqui essa reta 1, colocar sobre a 2, identificar qual parte que simultaneamente está em destaque. Ó, e é justamente essa parte aqui, ó, daqui, aqui, aqui e aqui. Por isso eu coloquei as raízes aqui em cima, para saber que, ó, elas podem ser colocadas em uma mesma reta. E aí eu vou ter a interseção, né? A interseção é a parte igual. Nesse caso, a parte igual nas duas é de menos 2 até menos raiz quadrada de 2 e de raiz quadrada de 2 até 2. Eu até marquei aqui umas retas, ó, para a gente poder identificar com tirada. E aí você vai ver igual eu risquei ali, né? A parte que é igual é a parte de menos 2 até menos raiz quadrada de 2. Lembrando que a raiz quadrada de 2 é um número racional e é aproximadamente 1,7, né? Por isso que ele está ali menor do que 2 e maior do lado de cá. Com isso, a parte que interessa para a gente é essa parte de menos 2 até menos raiz quadrada de 2 e de raiz quadrada de 2 até 2. Então, a nossa solução está aí. A solução simultânea das duas inequações, da inequação 1 e da inequação 2. Se esse problema tivesse inequação do primeiro grau, você iria resolver do mesmo jeito. Então, quando você resolve uma inequação produto, uma inequação quociente, seja ela do primeiro ou do segundo grau, você vai fazer o produto dos sinais dessa função. O produto das raízes, dos sinais dessas funções, e as raízes determinam quem você vai multiplicar, né? Quais sinais você multiplica. Quando você resolve uma equação sistema ou uma equação simultânea, você vai calcular a interseção dos valores. O que a gente fez aqui. Então, a solução são duas partes, né? A união do intervalo de menos 2 até menos raiz quadrada de 2 e do intervalo com o intervalo raiz quadrada de 2 até 2. E aqui segue o mesmo padrão, ó. Bolinha fechada, bolinha aberta, porque aqui, ó, na inequação, que o menos 2 é solução é fechado, né? Menor ou igual, que é a segunda. E raiz de 2 aqui, aberta, porque na inequação que ela é solução, é somente menor. Com isso, a gente acaba de resolver a questão.
Poderia escrever isso aqui também de forma algébrica, lá, x pertence aos reais, tal que, mas isso é opcional, tá bom? Eu até coloquei aqui. Então, não parece, mas aqui também você vai ter, se x e y são números reais, tá o quê? 2x mais y igual a 16, então o maior valor que o produto x e y pode assumir é, não parece, mas é do segundo grau. Aí você olha para essa equação aqui, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Se você isolar o y, você vai ter uma função do primeiro grau, você vai ter y igual a 16 menos 2x. Porém, ele quer que você faça o produto, ó. Então, o maior valor que o produto x e y pode assumir é, quando você multiplicar aqui por x, vai dar x quadrado. E falou de maior valor. Falou de maior valor, é máximo, é mínimo, isso é função do segundo grau. Então, a gente tem que, na verdade, calcular o valor máximo dessa função. Mas qual função que a gente vai ter que calcular? Aqui são as respostas, as opções de resposta. Qual função que a gente vai ter que calcular? Primeiro, a gente vai fazer isso que eu acabei de falar, né? Já que eu quero o produto de x por y, eu vou isolar y e depois multiplicar por x toda a equação. Eu vou pegar aqui essa equação, 2x mais y igual a 16, deixar o y sozinho, y vai ser igual a menos 2x mais 16 e multiplicar os dois lados por x. Eu vou ter xy, x vezes y, do outro lado eu vou ter x vezes menos 2x mais 16. Eu vou efetuar esse produto aqui, né? Vou distribuir x vezes 2x vai dar menos 4x quadrado, x vezes 16 vai dar mais 16. Então, a gente vai ter, na verdade, tá vendo? Uma função do segundo grau. Então, essa aqui é a função, ó. X, y é a função. E essa aqui, na verdade, é o nosso f de x. E aqui é a função, né? A mesma coisa. Só para ficar mais organizado. Então, a nossa função, que eu posso chamar de f de g, vai ser g de x igual a menos 2x quadrado mais 16x, que é uma inequação do segundo grau. O que a gente vai fazer agora? Calcular o valor mínimo que essa função pode assumir. O valor mínimo é imagem. Imagem é y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, a gente vai fazer isso, calcular o valor máximo dessa função. Para calcular o valor máximo, você calcula o y. O y, como eu já disse, menos delta sobre 4a. Quem é delta? Você pode calcular ali. Delta é b quadrado menos 4ac. Percebam que a é menos 2, b é 16 e c é 0. O fato de ser c 0 já ajuda bastante, porque só vai ficar b quadrado. Porque 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 0 é 0. Então, 16 ao quadrado, 256. Então, o y do vértice vai ser menos delta, então menos 256, dividido por 4 vezes menos 2, que é o valor de A. Então, vai dar menos 256 dividido por menos 8. Menos vezes menos é mais. Então, e 256 dividido por 8 dá 32. Então, a resposta, 32. É o valor máximo da função. Então, o valor máximo você calcula usando o y do vértice. E o ponto de máximo, você tem que calcular o x do vértice e o y. O x é menos b sobre 2a. O y menos delta sobre 4a. Então, a soma dos valores inteiros que satisfaz a desigualdade x² mais 6x menor ou igual que menos 8 é, aqui é na equação do segundo grau. Então, você vai resolver a equação, achar a solução, e essa solução é uma solução real, só que dentro dessa solução real você tem números inteiros. Então, você vai descobrir a solução, vai descobrir quais números inteiros estão nessa solução e depois somá-los. Aqui as respostas. Bora resolver primeiro a inequação, né? Para resolver a inequação, eu vou colocar todo mundo de um lado só. Eu vou ter x² mais 6x mais 8, né? Passou para o outro lado, ficou positivo. Então, minha f de x é x² mais 6x mais 8. Estudando o sinal, então você calcula, identifica os coeficientes
calcula seu delta. Depois marca os sinais no gráfico, né? No eixo x. Então o delta vai ser b quadrado menos 4ac, 36 menos 32. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32. Então dá 36 menos 32 que dá 4. Então essa função tem dois zeros. E quais são eles? x1 e x2. Então, como b é mais 6, vai ficar menos 6. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Menos 6 menos 2 vai dar menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Então, colocando isso no gráfico, com cavidade para cima, não é isso? A é positivo, a é igual a 1. Então, essa função tem dois zeros porque o delta é positivo e a concavidade é para cima. Como é que fica o sinal? Mais, menos, mais. Marca esses dois pontos aí, menos 2 e menos 4, no eixo x, em ordem crescente, né? O gráfico para cima, parábola para cima, concavidade aberta para cima. Então, você tem mais, menos, mais. Então, toda vez que o gráfico tem A positivo e delta positivo, os sinais são mais, menos, mais. Aí as raízes é que diz, é só o limite só. Se o alfa negativo, a parábola para baixo, vai ser o contrário, vai ser menos, mais, menos. Agora, a gente já tem a solução, né? Porque aí na equação é o quê? Menor ou igual que zero. Onde é que estão aí os valores menores ou iguais que zero? Estão entre menos 4 e menos 2. Foi? Então você tem outra coisa. Ali eu não coloquei, mas está errado aqui, né? Vou até colocar agora. Bolinha fechada. Por quê? Menor ou igual. Aqui também é fechada. Porque a desigualdade é menor ou igual, ó, na questão. Então a bolinha é fechada. Ou seja, os extremos participam do intervalo. Essa parte da bolinha fechada ou aberta é só para dizer isso, né? Que se a bolinha for fechada, os extremos do intervalo participam. Se a bolinha for aberta, não participam, né? Você tem um valor máximo e um valor mínimo dentro do intervalo. Aqui o valor máximo é menos 2 e o valor mínimo é menos 4. E esses dois valores estão no conjunto. Então a parte negativa está aqui embaixo, né? Então a gente tem o seguinte aqui, que a solução vai ser de menos 4 até menos 2. Quais são os números inteiros que eu tenho de menos 4 até menos 2? Eu tenho menos 4, menos 3 e menos 2. Somando esses valores, eu tenho menos 9, né? Soma de números inteiros negativos, você soma e repete o sinal. Então, soma os números e repete o sinal de menos. Então, vai dar menos 9. A resposta, a letra A. A segunda questão também é muito parecida, só que ela pede o produto das soluções. É a mesma ideia, seja a função f de x igual a x quadrado menos 6, g de x igual a 2x menos 12, você tem uma função do segundo grau e uma do primeiro grau. Você tem uma função do segundo grau e uma do primeiro grau. Você vai substituir aqui a f, vai substituir a g. Quem é f? X quadrado menos 6. Quem é g? 2x menos 12. Aqui estão as respostas, bora achar logo para ver qual é esse valor. Então, o que você faz? Primeira coisa é substituir ali as funções, né? A função f e a função g. E colocar todo mundo de um lado só, já que ela é do segundo grau. Então, substituir ali f por x quadrado menos 6 e g por 2x menos 12. Então, você vai ter x quadrado menos 6 menos 2x mais 12 menor que zero. Ou seja, menor que zero é aqui sinal negativo. Você já sabe que você vai estudar o sinal da função e a parte que interessa para você é somente a parte negativa. Dá para somar ali menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8. E você tem a equação do segundo grau, identifica os coeficientes, não é isso? Segundo grau aqui, identifica os coeficientes. A é 1, B é menos 8 e C é 12. Calcula o delta. O delta vai ser B quadrado menos 4AC, 8 ao quadrado 64.
4 vezes 1, 4 vezes 8, 48, 64 menos 48, 16. Positivo, então você tem duas raízes. Então vamos calcular essas raízes aí. Como b é negativo e menos vezes menos dá o que mais, então vai ficar mais 8. Então você vai ter x, a solução vai ser 8 mais ou menos de 4 dividido por 2. 4 porque raiz quadrada é 16. Então você vai ter 8 mais 4, 12 dividido por 2, 6. 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então as raízes são, a solução é 6 e 2, ou 2 e 6 em ordem crescente. Como a concavidade é para cima, porque o gráfico é o y positivo, então quando você colocar na reta, marcar as duas raízes, bolinha aberta porque ali a soma é menor, 2 e 6, concavidade para cima, aí concavidade para cima a gente tem o que? Sinais mais, menos, mais. Aí na equação quer que você ache os valores menores que zero, os valores negativos. Aqui estão os valores negativos, entre 2 e 6. Então a solução desta na equação, x² menos 8x mais 6, é os valores reais de 2 até 6. Ele pediu para você fazer o quê? O produto dos valores inteiros. Quais são os números inteiros que você tem de 2 até 6? Lembrando que nesse caso, como a bolinha é aberta, nem o 2 e nem o 6 participam desse conjunto. Então, quais são os números inteiros maiores que 2 e menores que 6? Você tem o 3, o 4 e o 5. 3, 4, 5. Como ele quer que você faça o produto, 3 vezes 4 vezes 5, 60. E a resposta, está errado aqui, esqueci de mudar, é C, 60. Foi rápido, percebeu que todas as inequações o jeito é o mesmo. Aí a única questão é que a gente pegou só inequações que o A é positivo, portanto parábola para cima. Mas se a gente tivesse pegado alguma solução que o A seja negativo, né, alguma inequação, a parábola é para baixo e o sinal, em vez de ficar mais, mais, ficaria menos, menos. Mas o resto é exatamente a mesma coisa, é um procedimento. Identifica o coeficiente, calcula as raízes, identifica onde o gráfico toca o eixo X, e assim vai. Com isso a gente termina a nossa revisão de função polinomial. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Estudem, tem questões do módulo aí que ajudam vocês.